Então, irmãos, vamos ver aqui o que fala sobre o dízimo. Nesse debate aqui, vamos fazer uma análise. É o seguinte, pastor. Primeiramente, para a gente entender esse versículo, esse capítulo de Gênesis, quando vai falar sobre Abraão, nós temos que fazer uma exegese, nós temos que fazer perguntas ao texto. Primeiramente, esse texto ele é descritivo ou normativo? Então, nós temos que entender que é um texto descritivo. Não existe uma norma ali que... Exatamente. A passagem de Abraão, o texto é descritivo. Ali não fala de mandamento. Abraão, porque se você pegar os 175 anos de vida ali de Abraão, ele fez uma única vez. E ele fez através depois de que é considerado dízimo de sangue. Por quê? Ele foi numa batalha, ele ganhou na batalha, ele estava passando pela terra dos jebuseus, ali Melquisedeque... Ah, sim, concordo. Ele só fez uma vez o dízimo e ainda era do despojo, coisa roubada lá da guerra. E ele não deu dinheiro, não, ele deu roupa, mantimentos, joias, devolveu para os povos que foi saqueado, né? Não tem nada a ver com o dinheiro que é o salário mensal. Naquela época nem existia salário mínimo, não existia 13º, pelo amor de Deus. Sai de encontro, ele vai e entrega o dízimo. Então, ali ele entrega o dízimo, não é uma normativa, não é uma norma que tem que ser aplicado. Porém... Espera um pouquinho aqui no microfone, fala. Isso, obrigado. Porém, nós temos que entender o seguinte: se o dízimo depois passou a ser uma norma na lei, entendo isso, mas se nós pegar... Peraí, ele passou a ser uma norma na lei de Moisés, mas para o povo de Israel. Os outros povos lá que tinha a Babilônia, a Síria, todos aqueles países, não dava dízimo, não. Também Êxodo 28, 11 e Levíticos 12, 3, nós temos que entender também que o sábado era uma norma e temos que entender também que a circuncisão é uma... Assim, se tiver que dar dízimo, você tem que circuncidar e guardar o sábado. norma. O que não entra na minha cabeça é o seguinte: como que a circuncisão e o sábado é uma norma, e isso a igreja hoje atualmente exclui, e por que a igreja mantém somente o dízimo? Esse é meu ponto de vista. Mantém o dízimo porque o dízimo foi criado lá nos Estados Unidos em 1950, mais ou menos, para enriquecer os pastores, né? Foi um golpe que deram para enganar o povo das igrejas. E de lá dos Estados Unidos passou para o Brasil e contaminou todas as igrejas. Ao passo que, se as igrejas de hoje estão na corrupção, é devido ao dízimo. Porque onde tem muito dinheiro, aparece muito bandido, muito ladrão, picareta. Então, o que devia fazer? Tinha que tirar o dízimo, né? Tirando o dízimo, acabando com o dízimo nas igrejas, ia diminuir a entrada de dinheiro. Então, ia diminuir também os ladrões, os picaretas. E a igreja seria mais espiritual. Como a igreja primitiva, ela não tinha muito dinheiro. E era uma igreja espiritual. Já que nós temos essa base. Beleza, na câmera. Isso. Ô, pastor Geraldo, é muito boa a sua colocação, gostei. É importante, como você disse, que a gente tem que partir do princípio exegético. A Bíblia é a sua própria intérprete. Então vamos à Bíblia. Agora ele começa a falar tudo na língua teológica, né? Exegese e tal. No Novo Testamento, nós não temos a prática da circuncisão porque o próprio Paulo chama isso de uma gritante heresia, e foi um dos grandes problemas que Paulo teve com os judaizantes logo no início da igreja, a igreja incipiente. Atos capítulo 15, versículo 1, se nós abrirmos aqui, nós veremos aqui de Jerusalém. Isso, mas é importante que às vezes nem todos têm esse conhecimento, e é bom a gente ler, né, o que está escrito nas Escrituras. Certo, no Novo Testamento não fala sobre circuncisão, mas também não proíbe a circuncisão. Ao passo que também não proíbe a guarda do sábado. Então, se a pessoa quiser dar o dízimo lá dos levitas, vai ter que guardar o sábado também. Escrituras, olha só o que está acontecendo aqui. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E o que é que a igreja decide aqui? O que o colégio apostólico decide?
que a circuncisão não é uma prática para os gentios, e eles combatem isso. Paulo teve esse problema com a Galácia, teve um problema com a igreja de Colosso, teve um problema na igreja de Jerusalém, porque queriam obrigar os gentios a... Agora eu quero ver quem me mostra onde está na Bíblia que o dízimo é do salário mínimo, todo mês, porque naquela época não existia salário mínimo e não existia pagamento mensal, não existia 13º. Quero ver quem mostra na Bíblia para mim aí que é do salário mínimo. Em dinheiro ainda, porque o dízimo era alimentos. A praticar a circuncisão. Isso aqui está totalmente descartado, porque não faz alusão ao sábado. É importante nós aqui fazermos uma ponderação de que o sábado não foi instituído antes da lei. Ou melhor, não foi instituído antes da lei. Você não encontra em nenhum capítulo de Gênesis a instituição do sábado. Não existe. Como? O próprio Deus não ele existe. Falando do sétimo dia que ele descansou. Tá, mas espera um pouquinho. Onde que ele está guardando, mandando dar ordem para guardar no sábado aí? Então, mas na lei... Não, não digo, lá no Gênesis. Sim, tem ordem para guardar no Deixa eu ver se eu sábado. estou entendendo. Então, o esquema é o seguinte, quando eles não estão conseguindo mais convencer as pessoas do dízimo de Malaquias, então eles estão pulando lá para Abraão. Aí quando falou de Abraão, aí ele pulou, né? Ele saiu de Moisés, porque se ele entra na lei de Moisés, fala, não, aí não dá para convencer o povo. Então ele tem que ir lá para Abraão, que Abraão não estava na lei de Moisés. Mas Abraão foi circuncidado, então você vai ter que se circuncidar também. Não tem saída. Ele apresentou o argumento, você está agora combatendo o argumento.